Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje iremos iniciar com a visualização de um pequeno vídeo sobre trabalho em equipa e que nos demonstra que de facto a união faz a força e não é muitas das vezes pelo tamanho ou pelo tipo efetivamente de pessoas, e neste caso a analogia é feita com animais, que se conseguem os melhores resultados. A equipa, e é isso que nós iremos falar ao longo desta unidade curricular, tem de facto um papel muito importante no desenvolvimento e no desenvolvimento das organizações. Convido-vos então a visualizar. It's smarter to travel in groups. Muito bem. Depois da visualização deste vídeo, importa perceber que, de facto, o grupo é mais do que um conjunto de pessoas. Portanto, é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, com metas, com determinadas características e que desenvolvem interações entre si. Portanto, para falarmos em grupo, temos que dizer que, e no caso específico de um grupo humano, é um conjunto de elementos com uma estrutura, um nome, uma durabilidade, coesão e com um conjunto de normas ou regras. O grupo é mais do que a soma dos indivíduos que o compõem, quer isto dizer que, muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, quando trabalhamos em grupo, de facto, o resultado é superado do que aquele que as pessoas teriam individualmente e do que se somassem cada uma das opiniões individuais. No seio do grupo, as pessoas desenvolvem a sua estrutura pessoal através da troca de ideias e do diálogo, portanto, a questão da interação que falávamos anteriormente, e o grupo pensa e age de modo diferente de qualquer um dos seus elementos considerados individualmente, que é aquilo que é entendido e que vamos ver daqui a bocadinho em termos históricos pela consciência coletiva em termos do próprio grupo. O grupo é um termo utilizado para definir uma grande variedade de situações. Não se define pela simples proximidade ou soma dos seus membros, mas sim como um conjunto de pessoas interdependentes. Desde cedo despertou a curiosidade dos investigadores e o termo dinâmica de grupos, ou psicologia dos grupos, foi utilizado a primeira vez por Kurt Lewin. Nós iremos estudar com algum detalhe a teoria de Kurt Lewin e, na maior parte dos casos, acaba por se dizer respeito a um conjunto de técnicas de intervenção num grupo, natureza e funcionamento dos grupos, campo de investigação, conhecimento dos grupos e uma certa especialização. O papel dos grupos na vida das pessoas é crucial. Aliás, como já referi, desde cedo pertencemos aos grupos e é inevitável fugir deste contexto. Grupos versus equipas, muito associada à questão e ao contexto, ou seja, a equipa surge no contexto desportivo, associada à questão da eficácia, produtividade, objetivos e tarefa, e o grupo muito mais num contexto de divertimento socioafetivo. Para muitos autores, grupo e equipa são a mesma coisa, para outros, a equipa é mais do que o grupo, podendo o grupo tornar-se uma equipa numa fase mais avançada quando atingem um determinado nível de eficácia. No trabalho do grupo, o culpado é sempre fácil de apontar. Em equipa não existem culpados, portanto toda a equipa falha como um todo. No trabalho em grupo, o foco existe na tarefa, em equipa o foco é no resultado. No trabalho em grupo, poderemos encontrar divergências, estas geram por vezes conflito. Em equipa, as divergências estão estimuladas.
Em grupo, a comunicação é segregada e não é estimulada. Em equipa, a comunicação é transparente e coletiva. No trabalho em grupo, cada pessoa só conhece a sua área de trabalho. Em equipa, todos conhecem como funciona a empresa, a instituição, de A a Z, ainda que não em detalhe e em pormenor. No trabalho em grupo, o esforço individual é um sentimento pessoal. No trabalho em equipa, o grupo reconhece o esforço coletivo e individual. Claro que estas temáticas, grupos e equipas, poderão levar a uma discussão profunda destes termos. O grupo, em termos da sua perspectiva histórica, como já referi, há uma grande diversidade de teorias e trabalhos empíricos que têm vindo a ser revistos e integrados por diferentes investigadores. E no meio deste estudo surge a psicologia dos grupos, que não evoluiu de forma linear, uma vez que convergeu ao resultado, como é visto atualmente, resultou da convergência de linhas distintas de investigação em contextos sociais diferentes, desde a psicologia à sociologia, surgindo então numa área que é a psicologia social. Três grandes factos subjacentes à emergência da psicologia dos grupos e dinâmica dos grupos. O interesse de alguns pensadores sobre o fenómeno grupal, muitas das vezes considerado como especulação. Há autores que referem que o grupo de facto não existe, é uma falácia. E começamos com Fourier, portanto Charles Fourier, que nos falava na alternativa cooperativista, a questão da cooperação entre os elementos. Auguste Comte, que introduz a questão da moralidade. Émile Durkheim, o conceito da coesão social, que é fundamental para a vida em grupo e para a ordem social. Le Bon, que introduz o conceito da psicologia das massas. Gabriel Tarde introduz o termo da psicologia social. Os hábitos vão existindo porque são criados e, ao serem criados, depois são imitados, e essas imitações sucedem-se e repetem-se. E reforça também, Gabriel Tarde reforça também a importância do meio no comportamento dos indivíduos. Sigmund Freud, que nos fala da psicanálise e dois princípios que o nosso comportamento vai gerando, ou vai sendo gerado em torno de dois conflitos, entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. E McDougall, que de facto enfatiza tudo o que está relacionado para além do indivíduo, a questão das instituições quase que grupais que influenciam este comportamento. O segundo aspecto, o segundo facto, diz respeito aos trabalhos realizados por diferentes profissionais e disciplinas que descobriram a importância dos grupos e os benefícios para as organizações. A influência do grupo no próprio indivíduo começou por ser estudado no campo clínico, depois em termos organizacional, as experiências de Alton Mayo, a Escola das Relações Humanas, e em termos do campo pedagógico. Depois do aparecimento das primeiras investigações, na maior parte dos casos laboratoriais, que nos remetem para a psicologia, para a dinâmica dos grupos, e os autores que iremos estudar, que é Moreno e Kurt Lewin. Na verdade, é importante reter e pararmos um bocadinho para pensar que nós não encontramos o sentido da vida sozinhos, mas sim com as outras pessoas, porque vivemos em sociedade. Em termos de tarefa que vos proponho para hoje, portanto, nós falamos ali dos contributos de três grandes linhas e a última seriam os contributos de Kurt Lewin e de Moreno. Então, e é isso que eu vos peço neste momento e nesta sessão, que tentem descobrir, que tentem explorar quais são os contributos para a dinâmica de grupos de Kurt Lewin e de Moreno. Ou seja, o que vos peço é que de facto consigam transmitir alguma informação e pesquisar sobre vida, obra e contributos para a dinâmica de grupo de Moreno e de Kurt Lewin. Muito obrigada, bom trabalho.